Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram, caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O sermão que eu vos quero pregar esta manhã chama-se Ao que se sujeitou Jesus. E o meu plano, a minha ideia é mostrar-vos que, à luz da palavra, Jesus sujeitou-se a coisas que muitas vezes eu e tu achamos que já ultrapassamos, já estamos demasiado acima delas. E Jesus, enquanto homem, sujeitou-se a elas. E com a palavra aberta também, o meu convite é que nós nos possamos sujeitar a elas precisamente porque Jesus se sujeitou. Não simplesmente imitando moralmente, mas porque Jesus fez o que fez. Esse é o meu plano. E por acaso nem foi de propósito, mas eu reparei agora que tenho aqui um marcador que diz: eu não estou em perigo, eu sou o perigo, e é por isso que eu tenho que orar antes de pregar este sermão, porque eu não quero ser um perigo esta manhã e quero que a palavra de Deus seja de facto pregada e partilhada, que possa ser encorajamento e consolo para todos. Por isso, vamos orar. Pai do céu, obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos em abrir a Tua palavra, Senhor, em pregá-la, em poder ter o Teu Espírito Santo para nos dirigir. Nós não temos que ir sozinhos, nem para ouvir, nem para pregar, Senhor. Tu estás sempre connosco. E é isso que nós pedimos, Senhor, que possas estar connosco esta manhã, que não nos abandones, não me abandones a mim, que eu vou pregar, e não abandones quem vai ouvir, que possas dirigir, guardar cada palavra, cada audição, para que o Teu Filho Jesus seja glorificado, Senhor. Não me deixes pregar a mim mesmo, mas que ajuda-me a pregar o Teu Filho Jesus e o Teu Filho Jesus somente, Senhor. Dirige-nos, acompanha-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos a isso, queridos irmãos. Hoje, a passagem que nos cai, não estamos no Advento, mas ainda estamos aqui... Não estamos no Advento? Ainda conta como Advento? Não, o Advento acaba... Período de Natal, estamos no Natal. E estamos ainda nestas passagens que ainda falam de Jesus, já não criança, mas Jesus adolescente. E eu queria só dar algum contexto, olhar convosco para os Evangelhos, para os 4, para não cairmos aqui de paraquedas. Por isso, vou-vos pedir só algum exercício de folhearem a Bíblia, começar por Mateus, pode ser? Abrirem Mateus só para percebermos aquilo que Lucas é particular em relação aos outros 4 evangelistas. Então, Mateus começa logo com a genealogia. Segue para o nascimento de Jesus e no capítulo 2 já arranca no ministério de João Batista. E com o ministério de João Batista, o batismo de Jesus e início do ministério de Jesus, Jesus adulto. Marcos arranca, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o que é que vem logo a seguir? João Batista. E com João Batista, o batismo de Jesus, e com o batismo de Jesus, o início do ministério de Jesus. Vamos saltar Lucas, que é onde nós estamos. João começa com o prólogo, no princípio era o Verbo, avança para João Batista, com João Batista, batismo de Jesus, com o batismo de Jesus, início do ministério de Jesus. E é aí que eu quero ir para Lucas, para vos mostrar o que Lucas é particular. Quando Lucas começa, dá primeiro um relato de Isabel, de Zacarias, a gravidez de João Batista, depois o nascimento de Jesus, os pastores, e depois avança para já Nazaré. Acho que acima em Mateus a fuga para o Egito, é verdade, ainda há as questões da fuga para o Egito. Mas em Lucas temos a questão dos pastores, um bocadinho da infância de Jesus e esta passagem que eu vos li hoje, que trata um período que nenhum dos outros evangelistas trata, que é o período compreendido entre a infância de Jesus e a sua maioridade. Sim, porque a maioridade no judeu é em que idade, sabem? 13. Mas já vamos lá, já vamos falar um bocadinho sobre isto. 13. Mas então vamos à passagem de Lucas. Lucas vai tratar este período da vida de Jesus que nenhum dos outros trata. Anualmente, os pais de Jesus iam a Jerusalém celebrar a Páscoa. E neste caso, Jesus
foi com eles. Não são dadas grandes explicações, mas depois da festa, Lucas diz-nos que Jesus ficou lá e os seus pais não. E só se apercebem que ele não está um dia inteiro depois. Antes de querermos malhar em José e Maria, só perceber alguns detalhes. Ponto 1. Era habitual os homens irem à frente da caravana e as mulheres irem atrás com as crianças. Podia ter acontecido aquele clássico de Maria achava que Jesus estava com José, José achava que Jesus estava com Maria e Jesus ficou perdido na tradução em Jerusalém. Mas mais do que isto, Jesus, como homem, o que é que ele não tinha que nós temos? Pecado. Jesus era 100% homem. Não se esqueçam disto, até porque isto vai ser um dos pontos que eu quero expor neste sermão. Jesus, 100% homem, não tinha pecado. Não tendo pecado, o que é que os pais de Jesus podiam fazer com mais confiança que os teus pais não puderam? Confiar nele. Confiar no discernimento dele. Jesus, provavelmente, com 12 anos, e a passagem diz-nos que Jesus tem 12 anos, não deu muitas razões aos pais para não confiarem no discernimento dele. Antes, pelo contrário, deve ter dado provas que era confiável, razão pela qual pôde passar um dia inteiro sem saber onde é que Jesus estava. Eu, por exemplo, quando estou na rua com a minha mulher e, por exemplo, o José, que é o nosso terceiro, desaparece, 2 segundos, eu já estou a assumir que o pior aconteceu porque ele tem esse precedente com ele. Jesus provavelmente não era assim. E por isso aqui justificar um bocadinho os pais de Jesus. Mais do que isso, explorar aqui este ponto dos 12 anos. Jesus tinha 12 anos e os 13 anos para o judeu são uma idade muito importante, porque é quando se celebra o quê, sabem? O Bar Mitzvah. Já ouviram falar do Bar Mitzvah? O Bar Mitzvah. E o Bar Mitzvah vem da junção de 2 palavras. Bar, que não quer dizer bar como em português, quer dizer filho, em aramaico. Se fosse em hebraico era Ben. Por isso é que vocês têm tantos nomes como Ben-Ur, que quer dizer Ben-Ur, filho de Ur. Bartimeu, filho de Timeu. Por exemplo, Bat é o feminino de Bar. Bat-Seba, filha de Seba. Percebem? Por isso, Bar Mitzvah é filho e Mitzvah quer dizer, sabem? Lei ou mandamento. Literalmente, Bar Mitzvah, filho do mandamento. E aqui não tem tanto a ver com a ideia de se tornar um filho da aliança, mas tem mais a ver com a ideia de, a partir dos 13 anos, a criança judia, o rapaz judeu, ele é tratado como um homem. Ele passa a responder por si próprio. Ele não deixa de ter os pais a responder por ele e ele passa a ser responsável pelos seus próprios atos. E sabe, eu tenho a bênção de ter uma amiga judia. Então liguei-lhe para perceber como é que isto se traduzia hoje em dia na sinagoga, como é que isto acontecia com eles. E ela disse-me que esta parte da responsabilidade não era assim tão importante, que eles não consideravam isso como uma maioridade, mas que havia um detalhe que era importante para eles ainda, que é comum nas cerimónias do Bar Mitzvah. Nas cerimónias do Bar Mitzvah, sabem o que é que os rapazes fazem pela primeira vez? Eles leem a Torá pela primeira vez, com 13 anos. E a Torá só pode ser lida se estiverem, no mínimo, 10 homens na sinagoga. Então, os 13 anos é a idade em que o rapaz passa a contar para estes 10 homens. Isso tem uma importância brutal para o judeu. Por isso, só para ter aqui algum contexto do que é que isto significa para o judeu. E por curiosidade também, esta questão dos 10 homens, sabem de onde é que vem? De Números 14, 26, quando os espias, os 12 espias são enviados para espiar a terra, e quando os espias voltam, há 10 que têm um relatório mau, e Deus, quando se está a se chatear com o povo daquele relatório, diz: até quando eu terei de suportar esta má congregação? Então os judeus vão pegar nessa palavra congregação, aplicar aos 10 e dizer: ok, uma congregação é no mínimo 10 pessoas. É daí. Isso é curioso, são curiosidades, não nos afeta propriamente a passagem de hoje. Mas então, Jesus, com 13 anos, ia passar a ser considerado um maior de idade, um homem. E aquilo que muitos estudiosos têm dito é que Jesus, não tendo pecado e não tendo dado muitas razões aos pais para não confiarem nele, com quase 13 anos, com 12, ele estava quase a passar para a maioridade, o texto nos indica é que ele pode estar a deixar-se para trás intencionalmente, não por descuido, mas intencionalmente, para mostrar uma coisa aos pais muito intencionalmente também. Ou seja, Jesus, em vez de ter deixado de ficar para trás por descuido, deixou-se ficar para trás intencionalmente, de uma maneira a que os pais, de uma maneira inesquecível, aprendam uma lição. E já vamos voltar ao que foi esta lição, mas queria que vocês ficassem com esta ideia que foi uma ação intencional e não um descuido de Jesus. Avançando no texto, só passado quantos dias é que os pais encontram Jesus? 3.
Eles são 3 dias sem Jesus. Por isso é que eu disse que era inesquecível. 3 dias sem um filho, acreditem, é inesquecível. Uma vez fiquei 20 minutos e valeu-me pela vida. 20 minutos sem um filho, eu não quero imaginar o que é que seriam 3 sequer. Os pais vão ter com Jesus e encontram-no com os doutores da lei, ficam exasperados, pedem-lhes satisfações, Jesus explica-lhes, eles ficam surpreendidos, Jesus fica surpreendido com a sua surpresa, volta com eles para Jerusalém e cresce. E a passagem seguinte, então, é quando Lucas apanha o comboio que tinha sido já apanhado por Mateus, Marcos e João e avança para João Batista, início do ministério de Jesus. E eu, nesta manhã, queria que vocês primeiro pusessem os olhos num detalhe desta passagem, que não é o ponto central, mas um detalhe. Quando vocês pensam em Jesus com os doutores da lei, sejam sinceros, pensam em Jesus a fazer o quê? Primariamente. Não tem que ser maus como eu, mas eu de facto não penso naquilo que Jesus estava a fazer. O que vocês pensam em Jesus a fazer? A ensinar, certo? A ensinar, a discutir. Isso não é completamente rebuscado, mas de facto não é isso que o texto sublinha primariamente. Se vocês forem lá ao versículo 46, vão lá, Lucas 2, 46. A primeira coisa que o texto diz que Jesus está a fazer, as primeiras 2 coisas, não é nem ensinar, nem discutir. É ouvir e interrogar. É o que está lá no versículo 46. É verdade que depois diz que Jesus dava respostas que deixavam as pessoas maravilhadas, mas a primeira coisa que o texto sublinha é Jesus a ouvir e Jesus a interrogar. E perguntas também, quando nós pensamos em perguntas hoje em dia, ouvir e interrogar, provavelmente as imagens que os vêm à cabeça é imagens de tribunal, perguntas de retórica. Por exemplo, eu gosto muito de fazer perguntas de retórica quando estou a discutir, de fazer perguntas que eu já sei a resposta que a pessoa me vai dar, que depois eu vou entalá-la e dizer exatamente aquilo que eu quero dizer. Ou seja, perguntas para as quais eu não quero propriamente saber a resposta, mas quero servir-me da resposta para dizer aquilo que já queria dizer de qualquer maneira. E mais uma vez, o texto não parece estar a dizer isso. Diz que Jesus estava a ouvir e Jesus estava a interrogar. O texto apresenta Jesus a ouvir e interrogar, e se avançarem um bocadinho, o texto apresenta Jesus a ser o que é aos pais? Submisso, sujeito, noutras traduções. Avancem um bocadinho mais no texto. O texto apresenta Jesus a crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E esta ideia do crescer em sabedoria nós podemos dar um bocado grátis, quando ouvimos assim rápido. Mas pensem no que é que isto está a dizer. Se Jesus está a crescer em sabedoria, o que o texto nos está a dizer é que há um momento em que Jesus tem menos sabedoria do que o momento a seguir. É isso que significa crescer. Certo? Jesus teve que aprender a ler, por exemplo. Ou Jesus nasceu a ler. Jesus teve que aprender a ler. Jesus teve que aprender os mandamentos de Deus. Vocês ficam com medo quando eu faço estas perguntas. Eu também fiquei quando... Eu lembro do pastor Tiago Oliveira uma vez pregou isto aqui nesta igreja e eu ficava assim sem saber se ia cometer uma heresia a responder. Mas está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus cresceu em sabedoria. Se cresceu em sabedoria é que ele teve que ganhar sabedoria. Enquanto o homem, Jesus é 100% homem. Como eu e tu somos homens. Jesus, como Deus, é perfeito, não tem que crescer em sabedoria, é imutável, mas como homem ele teve que crescer em sabedoria. E o que quero enfatizar à luz disto tudo, com o texto aberto, é que Jesus, como homem, está nesta passagem a ter uma das suas qualidades à mostra, a de ser ensinável. Jesus teve que aprender, Jesus foi ensinável. E eu não quero dar de barato esta afirmação, mas afirmar isto com força, voltando àquilo que é a mensagem principal desta passagem, que não é Jesus ser ensinável, isto não é o ponto do texto. A mensagem principal desta passagem podem ver aí nos versículos 48 e 49. E eu aqui fui à boleia do pastor John Piper quando ele pregou esta passagem. Nos versículos 48 e 49, eu vou lê-los outra vez, está o coração desta passagem. Diz assim: Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim connosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Porque me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Pergunta para vocês: que pronomes é que vocês encontram aqui? Que pronomes é que vocês encontram na resposta de Maria? Na pergunta de Maria? Sabem o que é um pronome? Teu e eu. E na resposta de Jesus? Meu. O que o pastor John Piper diz, e muito pertinentemente neste texto, é que neste contraste entre o teu pai de Maria e o meu pai de Jesus está o coração da passagem. Maria responde teu pai, a falar de José, e Jesus responde meu pai, a falar do Pai do céu. Voltando àquilo que eu vos disse ao início, daquilo que Jesus estava a explicar intencionalmente.
Jesus está de uma forma inesquecível a mostrar ao seu pai e à sua mãe, José e Maria, que ele sabe quem o seu pai é e que, sabendo o que o seu pai é, ele sabe qual é que é a sua missão. Ele sabe para o que é que veio. Não se esqueçam que Jesus tem 12 anos, ele está quase a completar os 13. E na altura da passagem para a sua maioridade, ele está a dizer de uma forma inesquecível para os pais: eu sei quem é o meu pai e eu sei para o que vim. Sabem que uma das teorias para aquela passagem que diz que Maria guardava estas coisas no coração é que Maria tenha sido a testemunha ocular que foi dizer isto a Lucas. Lucas, ao início do seu Evangelho, diz que juntou o testemunho de várias testemunhas oculares e que fez o seu Evangelho. E uma das teorias é que isto foi Maria a guardar no coração e que depois trouxe isto a Lucas. Não vamos tirar então a força ao que significa Jesus ser ensinável. Jesus era ensinável quando já sabia, o texto diz-nos que tinha uma relação especial com Deus Pai e sabia para o que vinha. Jesus era ensinável quando o texto diz-nos já tinha uma compreensão até acima dos seus pais. O que é que o texto diz-nos que os pais dele não fizeram? Eles não conseguiram compreender. E o que é que nos vai dizer logo a seguir? Que Jesus lhes era sujeito. Jesus não era ensinável por saber menos que os seus pais. E Jesus era ensinável porque isso é uma das características do homem perfeito que era. E eu não quero pregar-te moralismo, do género, Jesus foi ensinável, por isso tu também tens que ser ensinável. Tens que imitar Jesus, porque Jesus era ensinável, tu também vais ter que ser. Mas quero dizer, sim, que a ironia é quando nós não somos ensináveis, nós estamos a colocar-nos num lugar em que nem o próprio Filho de Deus se colocou. Nós não somos ensináveis, nós não nos pomos, já vamos falar um bocadinho mais disto, nós não nos pomos a ser ensinados porque achamos que já superámos isso. E Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, não se poupou disso, sujeitou-se a isso. E, ironicamente, num lugar de aparência de maturidade, quem não tem que ser ensinado supostamente é muito maturo, supostamente só, estamos a revelar que somos infantis. Uma pessoa que não é ensinável é uma pessoa que também não tem nada para ensinar. E isto é ato contínuo, não é seres ensinável no momento da tua vida e depois deixas de ser. Uma pessoa que não é ensinável não tem nada para ensinar. Aplicando isto à vida da igreja, eu, por exemplo, tenho a responsabilidade também do ensino das crianças na igreja, do ensino dos nossos mais novos. Nunca nenhum professor vai ser chamado para ensinar crianças se não for ensinável. Hoje. Não é ter sido ensinável enquanto era criança. É não for ensinável hoje. Sabem porquê? Porque, na prática, ele estaria a vender um produto que ele não está convencido. Ele estaria a pedir às pessoas para se sujeitarem a uma coisa que ele não está convencido que se deve sujeitar a ele. E se um dos primeiros valores, quando alguém está a ensinar, é também a imitação, ele não estaria a ser digno de imitação nessa parte de ser ensinável. Não nos vai então ser confiada uma responsabilidade cuja importância nós não reconhecemos na nossa vida. Eu quero aplicar isto a mim também, porque este sermão é para mim também. Pensando, por exemplo, nas perguntas que nós fazemos. Já falámos das perguntas neste sermão. À quinta-feira nós temos a oportunidade de fazer perguntas acerca do sermão. Muitas vezes as perguntas que eu faço, quero aplicar a mim, cada um enfia a carapuça que lhe servir. As perguntas que nós fazemos, por exemplo, à quinta-feira, que eu faço, muitas vezes são mais para evidenciar a minha compreensão, a minha maturidade, do que as perguntas que eu de facto preciso de ouvir. Para as respostas que eu preciso de ter. Eu estou a tentar já ser uma resposta com a minha pergunta. Olhem como eu percebi tão bem que até consigo chegar a uma pergunta que vocês nem vão perceber bem o que é que eu estou a perguntar. Vai ser preciso explicar, qualificar, para depois os pastores darem uma grande resposta e eu sair a brilhar. E estou a ficar sem as respostas que preciso na minha vida. Porque vocês reconhecem, há perguntas que nós fazemos que mostram que nós precisamos de ser ensinados. E são as perguntas que nós muitas vezes não fazemos também. A maturidade cristã passa, sim, por sermos ensináveis. E é aqui que eu quero dizer-te, mais uma vez, que eu não quero pregar um sermão moralista. Eu não quero dizer-te, Jesus foi ensinável, por isso tu tens que ser ensinável. Vai fazer as tuas boas obras. Não é isso, este sermão. Este sermão quer sublinhar que, quando tu és ensinável, tu mostras que sabes o que Jesus sabia. Sabes o que é que Jesus sabia? A sua missão. E tu até sabes, com a palavra aberta, sabes mais. Tu sabes... Não sabes mais do que Jesus sabia, calma, agora já ia cometer uma heresia. Tu sabes mais do que naquele ponto de Lucas 2. Tu sabes que Jesus não só sabia qual era a sua missão, como Jesus a cumpriu. Jesus sabia quem era, sabia que era o seu Pai,
Ele viveu a vida perfeita que tinha que viver. Ele morreu. Ele ressuscitou para mostrar que a missão foi cumprida. E tu só podes descansar em ser ensinável porque isto foi feito. Tu podes ser ensinável sem nenhum medo porque Jesus cumpriu o que tinha para cumprir. Tu não tens que ser ensinável porque Jesus foi ensinável. Tu tens que ser ensinável porque Jesus cumpriu o que tinha para cumprir. E por isso não tens que ter medo de ser confrontado, de ser corrigido, de fazer perguntas que te vão deixar num lugar das pessoas até poderem ter alguma impressão mais baixa de ti do que aquela que tinham. Já sou só eu que sinto isto? Às vezes não queremos perguntar coisas porque sentimos que vamos descer na consideração das pessoas. Quantas vezes é que já não confessaram um pecado? Eu já confessei muitos assim, em que vocês fazem aquela qualificação à pessoa. Eu acho que quando confessar isto, a tua consideração por mim vai descer um bocado. Eu acho que tu tens uma ideia de mim que não corresponde bem à realidade. E depois, a maior parte das vezes, quando fazemos isso em igreja, confessamos esse pecado e temos a surpresa no fim que a pessoa não fugiu. A pessoa ficou connosco. A pessoa amou-nos apesar do nosso pecado. Apesar daquilo que nós temos que aprender, porque a pessoa está em Jesus e sabe que o poder que a salvou é o poder que te salvou a ti. E por isso tu podes aprender e podes confessar sem medo, porque Jesus já fez o que era preciso fazer. Por isso a minha mensagem para ti não é tu tens que ser ensinável para... É primariamente tu tens que ser ensinável porque... Percebe a ideia? Vocês não têm que ser ensinável para Deus vos amar. Ensináveis para Deus vos amar. Vocês podem ser ensináveis porque Deus vos amou e amou-vos até ao fim. Quando nós não somos ensináveis, nós só mostramos que não percebemos nada disto. E por isso não nos sujeitamos a ser confrontados, corrigidos, ensinados, porque ainda estamos a tentar provar e justificar a nossa salvação. Sabem, eu agora estou a ler um livro para a minha filha, que é o Pequeno Peregrino, mas não é a versão santa, é com animais, com coelhos e com... Já viram esse? Aquilo é muito bom, eu estou a gostar muito de ler aquele livro. Mas esse livro, gostamos tanto que nós lemos todos os anos, e os nossos filhos também gostam muito. E estamos numa parte em que o coelho, que é o cristão, que neste livro é um coelho, ele sobe a colina da dificuldade, e é uma colina muito difícil, ele chega lá acima, repousa numa casa e depois desce. E desce para o vale, ou seja, é a colina da dificuldade, que sobe e depois desce para o vale da humilhação. E o caminho para a cidade celestial passa por ali. E ele às tantas comenta que, ok, é difícil subir a colina da dificuldade, mas é fácil cair no vale da humilhação. Isto tem tudo a ver com o sermão que nós estamos a pregar, porque é isto. Ou seja, eu, quanto mais cresço no conhecimento da palavra, mais acho que não tenho que me humilhar. É fácil cair quando nós nos achamos lá em cima. E o caminho da cruz, o caminho de Jesus, é um caminho de humilhação, de esvaziamento. Um caminho de sermos continuamente ensináveis. Um caminho de estarmos continuamente a mostrar que não percebemos tudo ainda. Eu, às vezes, quando estamos a falar de serviço com alguns irmãos da igreja, eu desabafo, por exemplo, que há um grupo dos diáconos com os pastores. E uma grande parte desse grupo dos diáconos com os pastores são os pastores a dar na cabeça dos diáconos. E bem, os diáconos a terem que ser ensináveis de coisas que eles ainda não estão a fazer bem. E isso é um privilégio. É um privilégio nós podermos ser chamados a ser ensináveis. Porque Jesus fez tudo, nós não temos que provar nada. Isso é uma das libertações, por exemplo, de um casamento. E queria acabar com esta ideia que ouvi pela primeira vez do pastor Matt Chandler, que ele dizia que amor, sentires o amor de Deus é quando tu percebes que és completamente conhecido, passado, presente e futuro, que nem tu conheces. Aliás, o passado e o presente também não conhecemos a sermos rigorosos, completamente o nosso pecado. E Deus ama-te ainda assim. É a libertação de seres completamente conhecido e completamente amado também. Nós podemos aplicar essa lógica à igreja também. E podemos ser ensináveis por causa disso. Porque na mais dura das correções, no mais exigente dos ensinos, nós não estamos a acrescentar nada ao que Jesus já fez. Ele já cumpriu a missão. Ele sabia quem era. Ele aos 12 anos sabia quem era. E depois cumpriu isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, não evites o que Jesus, que era perfeito, não evitou. Meu irmão, minha irmã, o meu convite final não vai ser feito nas minhas palavras, mas vai ser feito nas palavras do próprio Jesus. Aliás, até acho que vai ser projetado ali, em Mateus 11, 29 a 30. Quer tenhas fé, quer não, estas palavras são também para ti. Convite a aceitar Jesus e a aceitares o seu convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor nos ajude. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.